Olá, crianças! Vamos agora para conhecer o autor? O autor de hoje é o primeiro criador das fábulas, o Esopo. Isso mesmo, Esopo é o nosso autor de hoje. Bem, Esopo, ele é uma figura lendária. Não sabemos se ele existe ou não. Acredita que sim, devido a alguns registros históricos. O Esopo, ele é um escritor grego. Isso mesmo, grego. Ele escrevia suas histórias na época da Grécia Antiga. Segundo uma biografia egípcia, datada do primeiro século depois de Cristo, Esopo nasceu na região da Trácia, que hoje é a atual Turquia, por volta de 550 a.C. Também, segundo essa história, o Esopo foi vendido como escravo a um filósofo grego. Por isso ele, então, tinha se tornado grego. E que depois de algum tempo ele recebeu a alforria, ou seja, esse filósofo grego não quis mais ele como um escravo, né? Então deu a ele a liberdade, deixou de ser escravo. Também nessa mesma época, o Plutarco, um escritor biógrafo, ele disse que o Esopo ele tinha sido conselheiro de Creso, o rei da Lídia, e que ele costumava contar histórias que tinha animais e um fundo de moral. Então, o Esopo viajou pelo mundo. Ele viajou por todo o mundo, né? Conheceu o Oriente Médio, conheceu o Egito, a Babilônia. E foi por isso, né, por essas viagens, que enriqueceu, então, toda a sua história. Porque ele conheceu diferentes tipos de animais, né, diferentes características de animais para poder criar em suas histórias. Então, a Esopo foi atribuído um conjunto de histórias que tinham animais, que tinha personagens como animais, e que tinha fundo moral, que tinha uma moral, tinha um ensinamento, né? E aí ele então foi denominado, né? Foi dado a ele o título de O Criador das Fábulas. Então diz assim que foi o Esopo que criou esse gênero textual que é a fábula. E ele foi ficando cada vez famoso, as histórias também cada vez mais famosas, né? Essas histórias, e aí foi ficando conhecida dentro do mundo, dentro da literatura. As fábulas de Esopo, elas, com o tempo, foram sendo escritas por alguns escritores, alguns filósofos, né? Então, elas foram começando a ser reunidas dentro de obras. Desde então, da época da era antes de Cristo e depois da era pós-Cristo, né? Que é a era cristã. E aí, ele ficou muito famoso, as pessoas começaram a imitar essas fábulas, né, a contar essas histórias que ele tanto fez, e aí ele começou a ganhar, então, o mundo. O Esopo, ele foi lido, as histórias do Esopo foi lido pelo mundo inteiro, né? Ele era grego, né? Ele nasceu na região da Turquia, mas foi vendido como escravo, né, para um filósofo grego, então ele cresceu dentro da Grécia, então ele é considerado grego. E lá na Grécia, ele teve uma fama muito grande. As pessoas liam muito o Esopo. E Atena é considerada a cidade do conhecimento, a cidade da filosofia, né, do saber. E o Esopo era muito lido em Atenas. As pessoas gostavam de ler demais ele, né, na Atena, né, na Grécia Antiga. E é isso só fez o quê? Que ele ficasse ainda mais famoso. Com o tempo, com o passar do tempo, alguns escritores começaram a seguir o seu modelo, né? Começaram a criar fábulas também. E isso fez com que as suas histórias se disseminassem, né? Se espalhassem pelo mundo inteiro. O Esopo, ele é um escritor tão importante por ter criado esse tipo de gênero textual, né? Esse tipo de história, que ela se parece um pouco com os contos, embora a temática seja um pouco diferente, que ela quer sempre nos ensinar alguma coisa, e os personagens são animais e objetos, né? E ele, assim, foi um grande inspirador para vários escritores. E um dos maiores escritores de fábulas depois do Esopo é La Fontaine, né? Um escritor francês
que se inspirou nas histórias de Esopo e também criou as suas. Então, nos tempos atuais, quando a gente pensa em fábula, nós pensamos sempre no grande criador, que é o Esopo, e depois o La Fontaine, que seguiu seus passos e fez também algumas fábulas. Tem até certas fábulas de Esopo que são atribuídas a La Fontaine, né? Que diz que foi La Fontaine que criou elas, que as escreveu. E também tem algumas fábulas que de La Fontaine que acredita que, na verdade, essas fábulas pertenciam a Esopo, que elas estavam aí guardadas, escondidas por algum lugar, e que La Fontaine as encontrou e deu a ela o seu nome. Então é isso, crianças. A nossa aula fica por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o autor de hoje, o Esopo, o criador das fábulas. E a gente se vê na próxima aula. Um beijo e até mais. Tchau!